Olá, prof. Estou aqui para falar com vocês sobre rotação por estação na prática. Então, vamos lá entender como é que funciona essa metodologia de ensino, não é isso? Vamos comigo. Primeiro ponto aí é vocês terem um tema para ser abordado nessa rotação. Depois vocês vão pensar nos objetivos, competências e habilidades. Depois a gente vai para a elaboração dessas estações. E aí, nessa elaboração, vocês vão precisar definir quais estações que serão exploradas, o tipo de atividade que terá em cada estação, também irá definir o tempo de cada atividade, ou seja, cada estação ali, cada atividade daquela estação, qual o tempo que vai demandar. Um outro ponto importante também é você definir os recursos, quais recursos que vocês vão precisar em cada uma dessas estações. E, por fim, vem a parte da avaliação, né, que ela deve acontecer durante todo o processo. Então, esses daí são 6 tópicos essenciais para você, são 6 tópicos iniciais para você começar a pensar na rotação por estação. Vamos explorar um pouquinho mais cada um desses tópicos. Então, profs, vamos na prática aqui entender como é que funciona esse processo. Aqui primeiro, né, vocês têm um tema, um exemplo. Se eu escolhesse o tema explorando as potenciações. E aí, né, eu ia ter que estabelecer os meus objetivos. Ao estabelecer os objetivos, vocês têm que pensar em responder a seguinte pergunta. Ao final dessa aula, o que é que você espera que seu aluno tenha aprendido? Então, esses daí serão os seus objetivos. Depois, as competências e habilidades. Que aí, nessa hora das competências e habilidades, a gente vai lá para a Base Nacional Comum Curricular. A gente vai lá para a BNCC para verificar quais são as competências e quais habilidades que eu quero que o meu aluno desenvolva. Feito isso, iremos pensar na elaboração dessas estações. Aqui a gente vai pensar quantas e quais são essas estações. Então, vocês precisam estipular quantas estações vai ter para que seus alunos possam seguir e pensar no tipo de atividade que vai ser apresentada, né? Porque em cada estação é um tipo de atividade diferente. Pensar também na questão tempo, ou seja, uma aula a gente tem 50 minutos. Se vocês pensarem em 3 estações, então divida esses 50 minutos nessas 3 estações aí dessas atividades. Então, ó, um exemplo aí, né? Eu estou estabelecendo 3, mas pode ter muito mais do que 3 estações. Mas eu estabeleci estação 1, estação 2, estação 3. Na primeira estação, eu poderia pedir uma leitura, pedir para que esses alunos lessem algo relacionado à potenciação. Na segunda estação, eu poderia passar um vídeo para que eles assistissem esse vídeo e depois respondessem uma atividade interpretativa sobre o que eles assistiram. E, por fim, eu poderia dar uma atividade, uma sequência de atividade, uma trilha de aprendizagem, para que esses alunos começassem a responder. Feito isso, né, teria toda a discussão e a socialização do tema proposto para aquela aula. Pensar nos recursos, né? Então, quais materiais e quais ferramentas você vai utilizar? Tenha isso em mente, bem detalhado, para não ter nenhuma falha lá durante o processo. E a avaliação? Então, qual é o tipo de avaliação ali? Vai ser uma avaliação diagnóstica, somativa, formativa, ou qual outra avaliação que vai ter? Né? É importante a gente lembrar que o aluno vai estar sempre sendo avaliado durante todo esse processo aí. Então, é isso. Esses são os tópicos principais para a gente pensar na rotação por estação. Então, agora é a sua hora de colocar em prática.